Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o convidado mais que especial aqui nessa noite. Pai, tudo foi feito para a glória do Seu nome. Pai, que cada ministração da Sua palavra, Deus, engrandeça o Senhor. Jesus, tudo é para o Senhor. Pai, nos dê entendimento da Sua palavra nessa noite. Pai, toda seta, tudo que não provém do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, nos dê pleno entendimento, Deus, Pai, de cada palavra ministrada aqui nessa noite. Pai, que o Senhor Jesus assuma o controle de todas as coisas aqui. Pai, que tudo seja para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Pai, essa igreja é Sua. As pessoas que estão aqui dentro hoje, Deus, Pai, também são Seus. Pai, que o Senhor possa os alcançando através da poderosa palavra do Senhor. Jesus, que o Senhor tenha liberdade, Pai. Tenha liberdade, Pai, de nos conduzir, Pai, de nos levar, Pai, a um entendimento muito mais profundo do Senhor. Pai, visita corações aqui. Pai, corações aflitos, que o Senhor visite aqui nessa noite. Pai, corações, Pai, que estão procurando uma resposta. Pai, que o Senhor seja a resposta para a vida de cada um deles. Pai, famílias, Jesus, que estão atravessando períodos muito difíceis. Pai, que o Senhor possa vir, Deus, possa vir, Pai, e ser a resposta. Pai, eu não conheço a história, o coração de cada uma das pessoas que estão aqui, mas o Senhor sabe muito bem. Por isso eu te peço, Santo Espírito, tenha liberdade. Pai, é o Senhor que tem poder de mudar a realidade, de transformar corações. É só o Senhor e a Sua palavra que tem esse poder. Por isso eu te peço, Jesus, tenha liberdade nessa noite. Tenha liberdade nessa noite, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor. Amém, amém e amém. A palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 31, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Só até aí. Sexta-feira, vou pregar devagarzinho, que eu estou com a garganta muito inflamada, melhorando agora. E eu estou começando a chegar à conclusão que eu realmente sou mole. Está vendo? Vocês surpreenderam com isso, né? Eu sei que isso é surpreendente, que eu não pareço ser mole, né? Mas a Elisa chegou lá em casa na sexta-feira e falou comigo assim: pai, ela viu um videozinho na internet com um homem meio mole. Aí você assim, ó, olha lá, pai, ele é mole igual você. Eu falei: de onde você tirou isso, menina? Seu pai é bruto. É a mãe dela, viu? Porque eu dei febre de quinta para sexta por causa da garganta. Dei febre, e no meu corpo doendo. Fui no hospital na sexta-feira e passei mal mesmo, né? E a minha esposa menosprezou meu sofrimento. E ensinou para minha menina que eu sou mole. E agora a Elisa, qualquer homem que sofre um pouquinho, ela fala lá, ó, é mole igual meu pai. Eu queria deixar muito claro aqui um protesto, viu? Que eu sou bruto para me derrubar. Para me derrubar. Os homens entendem, entende ou não entende? Que quando a gente chega a passar mal, é porque a gente está passando mal de verdade. Até a gente reclamar de uma dor de cabeça, já estamos muito ruim, não é, homens? Não é? E está ruim demais, a gente já sofreu muito. Só que as mulheres sempre desprezam o nosso sofrimento. E nós estamos em uma série de ministrações que eu estou falando que não é só sobre casamento. E o texto bíblico de Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, no versículo 31, ele dá a palavra e traz à tona a mesma fala lá de Gênesis, no capítulo, eu vou esquecer o texto, no capítulo 2, versículo 24.
Estão falando sobre casamento, então está vindo, Paulo traz o mesmo texto lá de trás, e a gente precisa entender e começar a pensar que hoje a gente precisa entender sobre o casamento, sobre se ele realmente é uma aliança ou uma relação de consumo, porque parece que com o tempo, o casamento começou a tornar-se uma relação de consumo. As pessoas começam a pensar com quem que eu vou me casar. Será que a pessoa já tem uma condição financeira bacana para que eu possa casar? Quem aqui nunca pensou isso? Será que eu vou casar com alguém que tem só bicicleta? Como que eu vou para a igreja, né? Vai ter que ir na garupa da Monark? Antigamente, gente, era só assim, não era, Carlinhos? Era só, casou com ele na Monark, não é? Ia para a igreja da Monark, tranquila. Mas com o tempo a cultura foi colocando o casamento como uma relação de consumo. As pessoas começaram a olhar e a pensar em casar, sempre pensando, será que essa pessoa pode me proporcionar alguma coisa? Será que eu vou conseguir conquistar alguma coisa? Lá atrás, na sociedade bem tradicional, era assim. As pessoas muito mais antigas aqui lembram, e é histórico isso também, que era basicamente isso, as pessoas se casavam, famílias se casavam, eles escolhiam, né, era casamento encomendado, a família fulano de tal ia casar com a família fulano de tal, e era uma grande relação de negócio, porque duas grandes famílias se casavam, e eles valorizavam muito a família, mas muito mais por causa de uma relação social mesmo, que as famílias podiam conquistar umas com as outras. E esses casamentos perduravam quase que eternamente, porque eram casamentos que eram acordos comerciais praticamente. Quem aqui nunca viu novela de época? Novela não, né? Um pastor falar de novela é difícil, eu nem vejo. Vamos falar de filme. Tem um filme, né, que é Orgulho e Preconceito. Paulo César lá na porta falando, ó. Está sentado na escada ali, ó. É só eu dar um mole que ele começa a falar. Não vejo novela, viu? Mas filmes de época começam a revelar casamentos arranjados, em que às vezes a família nem se conhece, ou os filhos nem se conhecem, e começam a encomendar casamentos. E isso é histórico, então foi passando, e a gente hoje só escuta falar, isso não acontece na real hoje em dia. Apesar que algumas pessoas até queriam, né? Igual eu tenho menina e vou ter mais duas agora, e as pessoas que se pastor, o meu menino vai casar com a sua menina. Eles não vão me aguentar. Que eu sou bravo, não parece, mas eu sou bravo. Mas historicamente era isso. Só que o casamento hoje, a sociedade de hoje começou a mudar essa forma de consumo para a felicidade. É assim, é a felicidade a todo custo. E não é uma felicidade de estar com alguém, é a felicidade individual. Então as pessoas começam a correr atrás da felicidade individual a todo custo. Ou seja, quando eles arrumam um namorado ou uma namorada ou querem casar, eles estão pensando sempre na felicidade a todo e qualquer custo. Eles querem ser felizes em todo momento. Isso é lá dentro do coração gritando aquele desejo individual, o egoísmo. Então as pessoas começam a correr atrás de ser feliz. Aí sabe o que acontece? Uma relação de consumo, ela é taxada pelo produto. Então quando a pessoa pode te oferecer um monte de coisa, você vai atrás dela. Mas no dia que aparece uma pessoa que oferece algo muito melhor, o que você faz? Você vai atrás da outra coisa. Ou seja, se a sua relação é baseada em busca de felicidade o tempo inteiro, no dia que você começa a ficar um pouco triste, ou o casamento não começa a trazer felicidade para você, o que você faz? A tendência é o quê? É abrir mão para ir atrás de algo que traz mais felicidade. Jovens e adolescentes de hoje que são solteiros, eles acabam projetando no casamento, ou em ter alguém do lado, como se fosse a coisa que vai trazer mais felicidade na face da terra para a vida deles. Não quer dizer que o casamento não traga felicidade. O que quer dizer é que nenhuma relação de intimidade traz só felicidade. Quem é casado aqui sabe muito bem disso.
Quem é casado aqui não tem nenhuma dúvida de que todo relacionamento de intimidade tem dias maravilhosos, mas tem dias que a sua esposa vai ensinar para a sua menina que você é mole. E você vai ter que engolir isso, porque eu estou começando a achar que eu sou mole mesmo. Mas vai ter dias muito difíceis no casamento, porque ele não é pautado só por dias felizes. E quem começa a projetar, a sonhar, a imaginar que vai passar uma vida ao lado de alguém, ou ter alguém do lado, para simplesmente estar feliz o tempo todo, é a pessoa mais iludida da face da terra. Porque a sociedade contemporânea agora valoriza a felicidade de momento. Valoriza a felicidade a todo e qualquer custo. A gente começa a ver pessoas que já se casaram 1 milhão de vezes, a falar: se você não for feliz, separa. Começamos a ver as pessoas ensinarem que você precisa ter o máximo de parceiros possíveis antes de se casar, porque aí você vai saber se é bom ou não é bom a pessoa que está lá. A sociedade contemporânea agora quer vender uma felicidade individual a todo e qualquer custo. Porque eles querem ensinar e incentivar uma relação de consumo quase que o tempo inteiro. Só que nós precisamos entender que todo relacionamento, ele não é baseado em uma relação de consumo, mas ele é baseado em uma aliança. E o apóstolo Paulo, quando ele chega aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 31, ele não está falando de um relacionamento temporário, ou simplesmente para satisfazer as alegrias individuais. O apóstolo Paulo está falando de um relacionamento baseado na aliança. E o relacionamento que o apóstolo Paulo está falando sobre aliança é basicamente assim: quem aqui tem filho pequenininho sabe, porque é pouco recompensador você ter um neném que chora, acorda e mama, chora de novo, chora, não te deixa dormir, que faz cocô, e que a única relação que ele tem com você é uma relação que ele só te vê como um produto, quer mamar o tempo inteiro. Por isso que algumas mães sofrem e entram até em período de depressão pós-parto, porque é muito difícil. Não estou te assustando não, viu? Eu estou esperando 2. É o terceiro? Ah, então você está mais que treinada? Está treinado, eu estou esperando 2 meninas. Mas é uma relação, se olha para o seu bebezinho lá, é uma relação com pouca troca emocional até chegar a certa idade. É muito, ele não fala eu te amo, só olha para o mamãe e quer mamar. Ele não vai saber se acabou de dormir. Ele vai chorar meia hora depois. Ele não está preocupado se você precisa 8 horas de sono, não está nem aí para isso. Ele está pouco importando, ele vai chorar. A Elisa chorava exatamente, quase que de 1 em 1 hora. A noite inteira, não dormia, Elisa não dormia. E ela é elétrica, você vê que ela é para lá e para cá, ela puxou a mãe dela. Que ela não é sossegada. Ela não puxou o pai. Paulo César participando de novo de longe. Ele gosta, viu? Mas é basicamente assim, esse relacionamento não é recompensador. Mas se nós pegarmos um pai, ou os pais que abandonam os seus bebezinhos, seja na BR, seja em lá de lixo, quando a gente vê hoje, seja deixando na rua, ou levando para um asilo, para um abrigo, né? A gente fica, asilo foi só, eu errei a palavra, viu, Mateus? Ou levando para um abrigo, a gente fica com o coração na mão. A primeira pergunta que a gente faz é: como que os pais têm coragem de abandonar esse bebezinho recém-nascido? Quem não pensa isso? Quando a gente vê famílias ou um monte de filhos abandonados, o coração da gente vem na mão, a gente fica revoltado.
Principalmente quem já é pai, que quem ainda está pensando em ser pai, não tem muita essa noção não. Mas quem já tem filhos, sabe como dói o coração quando você vê algo assim. Todo mundo fica constrangido pela situação. Agora, por que o nosso coração fica assim? Porque para a sociedade, ainda hoje, a relação de pais e filhos é baseada na aliança. E a ideia é de que a aliança, ela não pode ser quebrada de maneira nenhuma. É por isso que a gente fica revoltado quando você vê pais abandonando seus filhos, porque você passa a ideia de que essa aliança é inquebrável. É aquela ideia assim que seus filhos vão crescendo, a preocupação não diminui, você continua preocupado. Seus filhos vão crescendo, você começa a orar para que caminho eles vão tomar, quem que eles vão escolher para casar, como vai ser o casamento, se eles vão ter condição financeira ou não, como é que vai ser a situação, se eles vão ter a cabeça no lugar ou não. Você começa a se preocupar nos mínimos detalhes, como vai ser a vida do seu filho. Porque isso é baseado em uma relação de aliança. Então os pais estão o tempo inteiro preocupados. Agora, o que o apóstolo Paulo começa a falar conosco e a deixar claro para nós, é que alianças de casamento, ou aliança que nós fazemos também com Ele, e com as pessoas que nós queremos nos relacionar, é uma aliança que precisa ser inquebrável. Irmãos, a ideia é que o casamento não possa tornar-se, ou que o divórcio não possa ser tão normal na nossa cabeça quanto é hoje. É que casar, pensando em separar, por exemplo, não pode ser tão comum quanto é hoje. É que cada adolescente está aqui, que cada jovem está aqui hoje, precisa entender o compromisso que é, porque uma relação de aliança, ela precisa ser estabelecida com Deus e com a pessoa do lado, sem nenhum projeto ser quebrado. É muito mais profundo do que cada um de nós podemos imaginar e pensar. Porque as alianças são baseadas em Deus. Ela é baseada em Deus. E quando Deus traça, querido, uma aliança, Ele tem um projeto. Ele tem um projeto grandioso para cada um de nós, para a sociedade. Então não adianta eu simplesmente chegar e pensar nessa relação de aliança, simplesmente para saciar um desejo pessoal, ou uma vontade pessoal de ser feliz. Então os jovens, adolescentes que estão aqui solteiros, entenda o compromisso que é isso. Deixe de ser cabeção, de ser emocionado, que alguns são emocionados demais, e abre mão de qualquer coisa para se conectar a alguém, para criar uma aliança, e pensam assim: se eu só me conectar já está suave, se eu só conseguir casar já está bom demais. Alguns até oram: Jesus, que o Senhor não volte, porque eu quero casar, quero realizar meu sonho. A ideia não é sobre satisfazer desejos pessoais, mas sobre cumprir e estabelecer uma vida baseada na aliança, que o apóstolo Paulo traz à tona aqui para nós. E é sobre isso que eu gostaria de ministrar para vocês hoje, sobre a essência do casamento, de relacionamento. Toda a essência do relacionamento é baseada na aliança. Eu queria que os irmãos entendessem um pouco a respeito disso, e eu prometo que eu estou tentando terminar tudo na hora. Só adiantar aqui. Então nós encontramos na Bíblia, irmãos, duas maneiras de aliança, uma na vertical e uma aliança na horizontal. A gente encontra pessoas fazendo aliança entre elas. A gente vê Jonas e Davi tendo aliança pessoal entre eles. Eles fazem uma aliança, e essa aliança perdura até depois que a família de Jonas morre, que só sobra lá o irmão dele, ou um parente de Saul, Mefibosete. A aliança entre os dois prevalece.
Então a Bíblia nos revela alianças no horizontal. A Bíblia também nos revela alianças no horizontal, que são alianças poderosas. Nós vemos em Gênesis, capítulo 17, uma aliança que Deus faz com Abraão. E essa aliança Deus fala a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está fazendo ali é uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com povos, com famílias. Ele estabelece desde o Gênesis até a vinda de Jesus, lá muitos anos depois, essa aliança. Ele estabelece essa aliança. E Deus, querido, cumpre exatamente a aliança que Ele faz com o povo. Hoje pela manhã, nós falamos aqui na salinha ali, que Deus estabelece aliança e dá continuidade à aliança dele. Deus lá atrás, Ele deu uma palavra para Abraão e Moisés, quando o povo peca. Quando o povo peca lá, Deus quer acabar com o povo e começar um novo povo com Moisés. Aí Moisés fala assim: Deus, presta atenção, você fez uma aliança com o povo lá atrás. É como se Moisés estivesse falando com Deus, assim: Deus, essa aliança precisa ser cumprida. Irmãos, a aliança que nós fazemos com o Senhor, ou que Deus faz com o povo dele, ela é estabelecida e precisa ser cumprida. Então nós temos aliança, nós fazemos na horizontal, mas Deus tem alianças conosco na vertical. Com o povo dele, Ele faz alianças na vertical. E essas alianças se cumprem, irmãos. O Senhor cumpriu a aliança perfeita nele, em Jesus. Ele prometeu lá atrás para Abraão que na geração dele todas as famílias seriam benditas ou abençoadas na terra. Irmãos, quando Jesus Cristo vem e morre e ressuscita, Ele está cumprindo uma promessa a Abraão feita lá atrás. Ele está cumprindo uma promessa que Ele fez a Adão e a Eva lá atrás. Ele está cumprindo uma aliança que Ele tinha liberado. Deus tem prazer em cumprir as suas alianças. Ele tem prazer em cumprir a aliança. E Ele começa a nos ensinar a respeito disso. E o mesmo texto que o apóstolo Paulo pega lá atrás em Gênesis, que é o mesmo texto de Efésios capítulo 5, versículo 31, fala assim, na atualizada revista corrigida: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nesse texto, e algumas traduções, igual na NVI que é a que eu uso, mas na atualizada revista corrigida, tem a palavrinha apegar-se, que é a palavra que melhor representa, que é a ideia de estar colado a alguém, que é a ideia que mais representa a aliança, porque a ideia é de você abrir mão de verdade e se conectar a alguém, é estar colado constantemente. A ideia de tornar-se um de verdade é ser colado com a pessoa que está lá. E quando se tenta separar, é fácil? Não é fácil. Tem até uma dinamiquinha que eles fazem no curso de casais, que eles pegam duas folhas e colam, né, e depois rasgam. Eles usam essa mesma dinâmica lá para falar sobre a aliança de alma. Quando a pessoa faz sexo antes do casamento, que ela cola também outra pessoa e vai rasgar, e fica lá também se conectar de maneira íntima o tempo inteiro. Então tem uma dinâmica bem legalzinha a respeito disso. Mas a ideia do texto é que quando você estabelece uma aliança, você se conecta com outra pessoa. E eu queria que vocês cravassem no coração de vocês o que é ter relacionamentos realmente debaixo do propósito do Senhor, em essência. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, que é todo relacionamento é baseado em uma aliança. Queridos, quem criou a aliança foi o próprio Deus. Deus fez uma aliança com Noé e cumpriu ela.
Deus fez uma aliança com Abraão e cumpriu ela. Deus fez uma aliança com Moisés e cumpriu ela. Deus fez uma aliança com Josué e cumpriu ela. Deus fez uma aliança com todo o povo de Israel. Depois pegou a descendência de Judá e depois pegou a religião judaica e estabeleceu o Cristo lá. Deus cumpriu exatamente a aliança que Ele prometeu. E tem um texto bíblico lá em Jeremias 32, versículo 40, que fala o seguinte: farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer bem a eles, e farei com eles que o temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Deus está revelando para o profeta, falando com Israel, que essa aliança continuaria sendo estabelecida. Aqui eles já tinham ido, ou estavam indo para o cativeiro babilônico, mas a aliança de Deus, mesmo no cativeiro, não se afastaria dele, porque a aliança, irmãos, de Deus, ela é perpétua. Toda aliança que Deus faz com o seu povo, Ele cumpre exatamente ela. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, Ele não se arrepende. Quando Ele fala, Ele cumpre exatamente a sua palavra. A aliança ela é tão poderosa que ela não é baseada no nosso próprio entendimento, ela é baseada no entendimento de Deus, ela é baseada na soberania de Deus. É Deus que estabelece a aliança, é Deus que criou a aliança, irmãos. E quando nós pensamos em aliança, nós não olhamos simplesmente para um círculo no nosso dedo, mas nós olhamos para aquilo que Deus tem estabelecido. Deus é quem estabelece as alianças. Isso é poderoso, porque Deus não só estabelece aliança com casamentos em si, mas Deus estabelece aliança em relacionamentos. E as alianças que o Senhor estabelece, elas precisam durar eternamente, porque tudo que Deus faz é perfeito. Vocês estão comigo? Irmãos, e para se ter uma vida abençoada, eu preciso entender que existe uma promessa. Quando nós estamos fazendo casamento, tem sempre uma palavra, né? Tem aquele momento dos votos. Aí você faz uma promessa no altar. Qual que é a promessa? Prometo te amar, prometo te respeitar, ser fiel. Todo mundo aqui sabe, vamos lá? Está decorado o voto de casamento, todo mundo que já decorou. A gente já sabe os votos de casamento, é como ele é. E esses votos é uma promessa. Você está diante das pessoas ali fazendo uma promessa. Então não é só um momento litúrgico, não é só um momento litúrgico, mas você está prometendo para a pessoa que está subindo no altar com você, que você vai cumprir exatamente tudo aquilo que está dizendo. Então quando aparece a primeira oportunidade, que a pessoa quer escapar, ele está quebrando, o que ele está quebrando? Uma promessa. E o casamento é tão poderoso, irmãos, porque ele é o lugar em que você estabelece uma aliança com Deus, com a pessoa que está ali casando com você. Você faz isso de maneira pública e você firma esse compromisso em cima de uma promessa. Vocês estão entendendo? É por isso eu não curto fazer casamentos em que vocês chegam lá, é o momento mais louco da vida, que enche de cachaça, que chega lá, a parada não tem nada que revela a Deus. Eu não curto, irmãos. Se eu for fazer, eu saio com vergonha, e só faço se eu não souber, viu? Eu agora me dei ao luxo de estabelecer padrões para eu fazer casamento agora. Eu faço, eu só faço se for assim. Ah, pastor, fazer o que, né? Tem outro, chama o Alexandre e o PC. Agora eu não faço não.
Porque o casamento é um momento, não é um momento de celebração individual, irmãos. O casamento é um momento que você estabelece uma aliança com Deus em cima de uma promessa, ou em cima de uma promessa estabelecida com a pessoa que está lá. É um momento espiritual que está acontecendo ali. Então, se você é jovem, está aqui, adolescente, está aqui, entenda isso de maneira muito clara, que quando você resolve, ou sonha, ou almeja se conectar a alguém, ou casar com alguém, estabelecer uma aliança, você está fazendo um compromisso, assumindo uma promessa diante de Deus. Agora você que é casado, que está aqui, que enfrenta desafios do seu casamento, que é doido às vezes para abrir a porta e sair correndo, você estabeleceu uma aliança, e essa aliança está firmada em uma promessa, e é essa promessa que você faz diante de Deus, que precisa manter o seu coração nos dias difíceis, nos dias de angústia, no dia que o coração fica perturbado, no dia que a sua esposa ensina a sua menina a falar que você é mole. Você tem que estar lá. Você está rindo, né? Porque não é com a senhora. É a senhora que ensinou as filhas da senhora a chamar o esposo de mole. Mas os homens aqui não é mole não, viu? Ô Riva, muito obrigado, viu? Fica quietinho. Sua participação hoje não é muito vinda, não, você é meio camisolão. Aí você vai discordar de mim. Diz o Riva que homem bom é camisolão, viu? Mas nós não somos mole não. Irmãos, quando você chega em um momento em que você estabelece, você não pode achar o melhor caminho, querer fugir, entregar os pontos. Você precisa honrar a aliança e a promessa feita, irmãos, a todo e qualquer custo. Por isso que menino não casa, por isso que criança não casa, que quem não tem entendimento pleno não casa, porque quando você estabelece uma aliança, você precisa cumpri-la na risca, honrar a Deus, honrar as pessoas que estão lá com a promessa que você deu. Fala assim, pastor, mas você não sabe o que eu tenho passado. Irmãos, eu sou casado, tem 12 anos, eu também passei muitos problemas, mas eu estou firme lá. Sim, pastor, de vez em quando você não quer correr não? Claro, quem não quer? Mas uma promessa feita, irmãos, debaixo de uma aliança feita com o Senhor, pode vir o vento, pode vir a tribulação, a tempestade pode soprar muito forte, mas a nossa aliança não está simplesmente alicerçada nas pessoas e nem na felicidade de momento, está alicerçada totalmente em Deus. Em 2 Samuel 22:31, o Senhor fala o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, e as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Meu querido, as promessas de Deus sempre se cumprem. Quando nós fazemos uma promessa e assumimos ela de maneira pública, nós precisamos entender que nada pode tirar o foco do nosso coração, da nossa vida. Falei aqui lá atrás, na primeira ministração, que 50% dos casamentos que começam tendem a acabar. Mas porque as pessoas estão baseadas em uma felicidade de momento. Agora, quando nós começamos a olhar para a aliança do eterno e começamos a entender que as promessas são feitas em Deus, irmãos, no dia mau a promessa nos sustenta. Irmãos, no dia difícil a promessa nos sustentar. A palavra, o que nós declaramos, precisa sustentar. Então não é só falta de dinheiro. Às vezes, pastor, mas às vezes não tem relacionamento íntimo lá, ou sexo. Eu vou falar relacionamento íntimo, porque eles brigam comigo quando eu falo sexo. Mas não tem relacionamento íntimo lá. Pastor, nós estamos sofrendo demais em diversas áreas. Meu querido, você fez uma promessa.
E essa promessa é baseada nas promessas que o Senhor fez por nós. E essa promessa precisa nos sustentar. Fala assim, pastor, eu nem crente eu sou. Meu querido, essa não é uma ideia só para crente, porque quem estabeleceu o casamento foi o próprio Deus. Deus criou o casamento, fez a primeira cerimônia de casamento lá no livro de Gênesis. Deus, irmãos, é quem estabelece o casamento, e nenhum casamento, irmãos, é feito por acaso. O próprio Deus traçou o projeto do casamento. E quando nós entendemos isso, nós assumimos um compromisso: aliança, promessa e compromisso. O compromisso é quando nós decidimos colocar em prática todas as promessas que nós fizemos sobre o altar. O compromisso é quando nós resolvemos colocar em prática tudo aquilo que a gente, quando está apaixonado, emocionado demais, promete para nossa namorada ou para quem a gente quer casar com ela, né? A gente faz um monte de compromisso, a gente fala que a gente ama, que a gente vai abandonar de jeito nenhum. A gente fala que não tem vida nenhuma sem a pessoa. A gente fala que ela é a única pessoa na face da terra que olhou se eu vou me casar com essa pessoa. A gente faz essas promessas, fala a verdade. A gente fica emocionado. E a gente chega lá e começa a falar isso de cara. A gente faz um monte de promessa. Agora é o compromisso que me faz viver cada uma dessas promessas. É o compromisso que me leva a entender que quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 5, no versículo 31, que o homem deixará pai e mãe, e unirá-se à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne, o apóstolo Paulo começa a declarar, fala assim, agora vocês têm uma aliança, vocês têm uma promessa, mas agora vocês também têm um compromisso, irmãos, e esse é o mesmo compromisso que nós estabelecemos com Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou, e que deu o seu filho para morrer por nós. Nós começamos a olhar para a pessoa que está conosco e começamos a amá-la da mesma maneira que Jesus nos amou e se entregou por nós. É um amor de sacrifício, é um compromisso baseado no amor sacrificial. Eu posso sofrer, mas eu estou lá porque eu tenho compromisso, eu tenho de maneira racional que eu te amo e estarei com você. É entender que às vezes na vida de comunidade nós vamos sofrer, nos ferir, às vezes até nos frustrar com a vida de igreja, mas quando eu tenho um compromisso, quando eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso, e eu me esforço para amar cada uma das pessoas que estão lá. É através do compromisso que eu revelo que eu tenho uma aliança e que eu tenho uma promessa, porque não adianta eu ter uma aliança, eu literalmente fazer uma promessa e não ter nenhum compromisso com ela. Vocês entendem? Não é só sobre casamento, é algo muito mais profundo do que realizar o sonho de achar alguém para se casar, ou de estar com alguém, ou de querer ter filhos e construir uma família. Não é só sobre casamentos, é sobre ter uma vida dedicada plenamente ao Senhor, é sobre ter um relacionamento profundo com o próprio Deus, porque só quem conhece plenamente o Senhor tem entendimento da aliança que Ele fez conosco, e que Ele fez com o povo dEle através de Jesus com a gente, da promessa dEle e do compromisso que Ele tem, porque Ele nos dá uma promessa que um dia Ele viria nos buscar, e que esse dia, irmãos, nunca esteve tão perto como nos dias de hoje. Para alguns é só uma promessa vazia, mas para aqueles que desfrutaram e encontraram com o Senhor, sabe exatamente que Ele cumpre as suas promessas e que Ele tem um compromisso profundo com ela. Irmãos, para aqueles que se encontraram com o Senhor,
nós sabemos que Jesus, Ele tem um compromisso com cada um de nós, que um dia Ele virá para nos buscar, e nós estaremos com Ele. Irmãos, não é só sobre casamento, é sobre ter um relacionamento profundo e transformador com Jesus, porque através disso, eu estabeleço uma aliança profunda sobre a terra, e as pessoas começam a olhar para nós, e não começam a imaginar as pessoas mais perfeitas do mundo, mas começam a ver que nós temos uma aliança, uma promessa, e o compromisso com algo muito maior do que a pessoa que está conosco. O nosso compromisso, a nossa promessa, a nossa aliança está aliançada com o Senhor da glória, que é Jesus. Irmãos, Ele não mente, Ele não falha, Ele está o tempo todo disposto a estender graça e misericórdia sobre nós. Talvez assim, pastor, eu tenho enfrentado desafios, inúmeros desafios, mas entenda que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que nós pedimos ou pensamos. Talvez tenha passado por lutas grandiosas e não sabe nem como desfazer ou como começar. Entenda, você não precisa saber como resolver. Tem um Deus que sabe, tem um Senhor que sabe, um Deus que estabeleceu aliança, promessa, e Ele tem um compromisso conosco. Esse Deus, Ele requer de nós compromisso e entrega, amor e dedicação a Ele, porque Ele estabeleceu conosco uma aliança, e a essência de qualquer relacionamento é baseada em uma aliança, que não é roubada pelo momento, mas é algo que dura eternamente. Essa é a aliança que Deus estabelece conosco. Não é só sobre subir ao altar, não é só sobre achar alguém perfeito, é sobre ter o Senhor Jesus como aliança eterna. E eu posso garantir para cada um de vocês que estão aqui hoje, quando você lança isso tudo em Deus, você tem um Deus que cuida de você. Não quer dizer que Deus vai resolver os seus problemas, porque Deus, irmãos, Ele não veio para resolver os nossos problemas, Ele veio para trazer a nós um Salvador. Irmãos, só quem encontra com esse Salvador entende a essência de vivermos uma aliança com o Criador. Irmãos, e esse Jesus se faz presente aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Este Jesus é presente aqui, e Ele tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Ele é tão soberano, tão grandioso, que Ele tem poder. Eu queria orar por você, eu queria orar com você, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu queria orar por você. Eu queria orar com você. Eu queria que você orasse ao Senhor no seu lugar. Meu querido, não é só sobre casamento, é sobre entender a essência, e a essência é baseada na aliança, e não é uma aliança que só supre alegrias e felicidades de momento, é sobre algo que supre todas as nossas necessidades eternamente. Irmãos, é sobre Deus, é sobre o trono do Senhor, é sobre Jesus, é sobre aquele que estabelece alianças, é sobre Ele, é Ele que tem poder para fazer infinitamente mais. E eu gostaria que você orasse ao Senhor no seu lugar, que você falasse com Jesus no seu lugar. Jesus, eu quero, papai, eu quero entender o que é viver uma vida baseada na aliança com o Senhor. Eu quero desfrutar de uma vida baseada na aliança com o Senhor, Pai. Jesus, eu quero experimentar de maneira profunda, Deus, o Senhor, o seu poder. Pai, eu quero, Jesus, saber exatamente, Deus, exatamente as alianças que o Senhor tem conosco. Espírito Santo de Deus, eu oro ao Senhor aqui nessa noite, Pai.
Pai, eu oro ao Senhor aqui nessa noite, para que o Senhor possa estar, Deus, falando a cada coração aqui. Pai, não é só sobre casamento, mas é sobre ter a essência que é o Senhor Jesus. É sobre ter a essência, Deus, para a aliança baseada no Senhor. Pai, é sobre, Pai, estabelecer aliança, Deus, Pai, nas suas promessas e vivê-las, cada uma delas com muito compromisso com o Senhor. Pai, que o Senhor possa penetrar em corações aqui nessa noite, Jesus. Pai, que o Senhor possa, Deus, que o Senhor possa visitar, Deus, no mais profundo dos corações aqui nessa noite, Pai. Deus, eu oro, Jesus, para que o Senhor possa visitar corações aqui, Deus, de pessoas que estão frustradas, Deus, por não conhecer ninguém, Pai, por não conseguir se relacionar com ninguém, por imaginar que elas nunca vão ter um marido, uma esposa. Pai, eu oro, Jesus, para que o Senhor possa visitar corações aqui, Pai, e estabelecer o propósito maior do que ter alguém do lado. Pai, que é ter uma vida plena com o Senhor. Pai, eu oro, Jesus, para que o Senhor possa visitar, Pai, corações aqui, Pai, de adolescentes, Pai, que estão se cortando, Jesus, que se sentem feios, Deus, Pai, ou feias, Pai, que não querem nem olhar no espelho, Pai, porque não entenderam a essência. Pai, visita corações aqui, Pai, e comece a gerar nesses corações, Pai, pleno entendimento do Senhor, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura. Pai, traz a essência, Pai. Pai, em nome do Senhor, Jesus. Pai, eu oro, Jesus, para que o Senhor comece, Deus, a entrar, Pai, na vida dessa família, Pai, que ainda não conseguiram entender de maneira poderosa e transformadora como o Senhor pode mudar qualquer realidade, como o Senhor pode mudar qualquer condição. Pai, comece a mudar, Pai, corações aqui nessa noite. Comece a mudar condições de famílias aqui nessa noite, Pai. Que não é só sobre resolver problemas de momento, mas é sobre dar entendimento pleno do Senhor e da sua eternidade e da sua soberania e da sua grandiosidade, Pai. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Uma igreja apaixonada por Cristo, com transformação contagiante. Isso porque cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Se você quer ouvir mais podcasts como esse, siga o nosso perfil aqui no Spotify. E se quer nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso perfil lá no Instagram, @ShalomCanaã. Nos vemos na próxima semana.